O debate teórico no Brasil, infelizmente, se parece muito com o filme do Highlander, né? Parece que todos os teóricos têm que debater de modo a que só pode restar um. É um debate normalmente bastante violento, né, em que as pessoas defendem os autores com unhas e dentes, tentando mostrar a superioridade dessa teoria, né, sobre a outra. Eu queria esclarecer a maneira como a teoria crítica de inspiração frankfurtiana trabalha com a teoria, que é algo um pouquinho diferente. E até gera uma certa dificuldade de compreensão, porque nós mesmos da teoria crítica somos os primeiros a criticar os autores importantes para o nosso campo. Então a gente vê teóricos críticos questionando muito acidamente o Habermas, questionando muito acidamente o Adorno, o Horkheimer e vice-versa. Historicamente, todos eles debateram numa espécie de grande luta de boxe, né? Coletiva, em que todo mundo apanha e todo mundo bate. Mas é importante entender, então, por que isso acontece. Assim, o ponto central é o seguinte: a teoria crítica frankfurtiana nasce de uma percepção de que o marxismo, né, ou a obra do Marx, como estava sendo compreendida em determinada época, não dava mais conta dos problemas da sociedade, ela tinha que ser atualizada, né? Ou seja, aconteceram novos fenômenos naquele final do século XIX, começo do século XX principalmente, que o Marx não tinha previsto e, portanto, a gente precisaria refazer a teoria. Basicamente, o ponto central é que o Marx imaginava que os conflitos da sociedade todos giravam em torno, vamos dizer assim, do campo econômico, né? A posição, né, no modo de produção de cada grupo social gerava um conceito, né, o local dela, né, que seria da classe, e o conflito entre donos do meio de produção, né, a burguesia, e os desprovidos do meio de produção. Esse conflito ia levar a uma situação de eventual crise do sistema capitalista com a transformação completa da nossa sociedade. Só que isso não aconteceu, aconteceu a crise dos anos 30, etc., e o capitalismo continuou a funcionar, o que levou esse grupo de pessoas a pensar, bom, talvez a obra do Marx não esteja explicando tão bem as coisas, e, por exemplo, talvez seja importante pensar o campo da política, talvez seja importante pensar o campo das ideologias, talvez seja importante pensar a maneira como a subjetividade é construída no capitalismo para que as pessoas não se revoltem. Então foi se abrindo um outro campo de pesquisa, algo que, por exemplo, o Gramsci fez também, né, aí lá na sua prisão, no cárcere, né, escrevendo os cadernos do cárcere, e também abrindo espaço para uma discussão sobre hegemonia, quer dizer, não é contemporânea, mas vai no mesmo sentido de uma renovação da obra marxista. Então sempre o debate no campo crítico não é sobre autores e autoras, é principalmente sobre como a gente entende o nosso tempo. Para minha visão de crítica, o mais importante é fazer um diagnóstico do nosso tempo e tentar construir, então, um modo, né, de pensar a emancipação que leve em conta o que está acontecendo no mundo, né? O que, evidentemente, muitos desses autores têm em comum é a percepção de que o nosso tempo é caracterizado pelo fato de ser dominado por um sistema capitalista, né, que basicamente submete todas as esferas sociais à lógica do lucro, e isso ajuda a gente a explicar, inclusive, a sociedade como um todo, né? A visão da totalidade não é algo que a gente tira da cartola, né? Justamente ela decorre do fato de que o capitalismo se expandiu pelo mundo todo, invadiu toda a nossa vida e, portanto, a gente consegue construir uma visão totalizante, né, digamos, da sociedade em função disso. E por isso, então, né, o sistema capitalista acaba sendo central para essa análise, sempre vai ser central. Mas o ponto mais importante, sempre vai ser central enquanto o capitalismo existir, né, se ele desaparecer, ele sempre foi central, eu quis dizer, né, e vai deixar de ser central só quando o capitalismo deixar de existir. E é assim, então, que a teoria crítica trabalha com né, os autores. Então, por que eu fui estudar Neumann, por exemplo? Eu fui estudar Neumann porque ele é um autor que escreve no começo do século XX, já mostrando a importância do direito e da política para o debate sobre emancipação e principalmente para entender como é que a sociedade funciona. Então, o sistema capitalista ele se mantém
também em razão do Estado, também em razão da política, também em razão do direito, que não são meros instrumentos da economia, né? E justamente ele percebe também que conforme a classe operária se apropria, né, do direito do Estado por meio das eleições em que eles vão ocupando o parlamento, o direito passa a exercer funções contrárias aos interesses dos proprietários do meio de produção, garantindo direitos sociais, garantindo o controle da concorrência, e justamente por isso também os fascismos todos vão querer destruir o Estado de Direito, pelo menos vão querer destruir um direito em que sociedade e Estado funcionem como polos em tensão, né? Então, eu não fui estudar Neumann porque eu achei ele bonito, porque, apesar de eu achar um homem lindo, né? Aqueles óculos maravilhosos, mas não foi por isso, foi porque ele tem uma explicação interessante para esse momento histórico. E aí, por que eu fui estudá-lo hoje? Né? Por que eu acho que a obra dele é importante hoje? Aí, por uma outra questão, porque justamente ele mostra como existe uma incompatibilidade, isso vocês podem ler nos meus livros, entre Estado de Direito e capitalismo, algo que não é tão visível nos autores críticos contemporâneos, e é uma discussão que é interessante até hoje, né? Então a gente está vendo, a gente pode ver algumas obras, né? Por exemplo, Os Globalistas, né? Que é um livro muito importante, ou né, um livro que é um pouco menos importante, mas é interessante como provocação, né? O tecnofascismo, mostrando, por exemplo, que o neoliberalismo é uma estratégia de destruição do Estado de Direito e destruição do direito, justamente como Neumann mostrou no começo do século, e mostrou no Behemoth, né, e também no seu livro The Rule of Law, né? Aí quem fez essa atualização explicitamente fui eu no meu doutorado, e o William Scheuermann escreveu, né, um texto que se chama, aliás, muito interessante, né, o texto. Franz Neumann é um teórico da globalização, né, fazendo essa atualização. Então, sempre que se trabalha com teoria no campo crítico, o que está no centro é o diagnóstico do tempo, e aí a gente faz uma leitura dos autores a partir desse diagnóstico para ver o que ainda faz sentido e o que não faz, e é necessário eventualmente atualizar esses autores, e nessa atualização a gente vai criando visões novas, teorias novas, né? Enfim, eu poderia fazer essa explicação, né? Por que o Habermas criou o conceito de agir comunicativo, né? Por que o Adorno criou o conceito de mímese? Tudo isso foi sendo criado em função das deficiências que eles viam no pensamento, digamos, marxista, né, anterior, e a tentativa deles, então, é propor algo que desse conta do seu momento histórico, apontando para uma sociedade emancipada.